Olá a todos, vamos continuar aqui nosso assunto de direito administrativo. Agora vamos falar sobre atos administrativos. Antes de falar de atos propriamente dito, nós falamos dos poderes vinculado e o poder discricionário, que são de suma importância e estão vinculados ao ato. O ato vinculado, ele é sujeito às determinações legais. Então, todo ato que for praticado pela administração pública, sendo este ato vinculado, ele é sujeito às determinações legais. E ele é adstrito à previsão legal. Tem que estar previsto em lei. É a imposição do princípio da legalidade. Então, o administrador público, ele não tem liberdade, ele não faz valores de juízo e nem de conveniência. O ato vinculado, ele tem que preencher os requisitos legais. E a autoridade, ela é obrigada a praticar este ato. Já no ato discricionário, a lei, ela permite aí um juízo de valor. Então, há um grau de liberdade que é delimitado por lei, mas ainda assim há um grau de liberdade onde o administrador, ele pode avaliar critérios esse de conveniência e de oportunidade. Então, quando a lei ela traz conceitos vagos ou indeterminados que provoca o juízo de valor do administrador público quanto à decisão a ser tomada, este ato será discricionário. Em regra, apenas os requisitos do motivo e do objeto são discricionários. Os requisitos de competência e de finalidade deste ato e a forma continuada deste ato, ela é vinculada. Um exemplo que nós temos é a permissão de uso de um bem público. A autorização de uso, no geral, a autorização de uso. Então, o ato administrativo, ele é toda manifestação de vontade que tem por finalidade adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. O ato administrativo em si é uma declaração do Estado ou do seu agente, da pessoa que faça às vezes, da pessoa que está no exercício de prerrogativas, quem representa o Estado neste momento, que manifesta providências jurídicas. O ato da administração pública, ele se divide em atos materiais, atos de conhecimento, atos políticos ou ato de governo. Quando falamos que o ato da administração regido
pelo direito privado, estes não são considerados atos administrativos. Então, uma simples locação, uma simples permuta de imóvel, não tem regulação, não tem conteúdo regulado pelo direito administrativo. É uma força jurídica independente do ato administrativo. Então, com isso, o ato administrativo, ele é uma manifestação de vontade, que é submissa ao regime jurídico administrativo. Nós vamos ter atos de conhecimento. O que é um ato de conhecimento? É um ato de juízo, um ato de valor. Quando a administração pública vai lá e atesta, quando a administração pública vai lá e emite um parecer, emite certidões. O ato de conhecimento é quando o dedinho do Estado está lá dizendo que aquele documento é autêntico e ele concedeu poderes a alguém em autenticar o documento, dizer que é real. Os atos políticos, ou chamado ato de governo, eles são praticados com uma margem de discrição e de obediência à Constituição. Esses estão subordinados, estão sob a égide da Constituição. E por isso, o representante legal está no exercício da função política do Estado. E o que seria os atos políticos administrativos? Uma proposição de lei, uma sanção ou veto desta lei. Isso é um ato político. O ato administrativo, ele tem por fim imediato, então, criar, modificar, resguardar, transferir e extinguir direitos. O ato administrativo, ele tem o condão de ser complementar à lei. Ato administrativo é típico da função administrativa, é típica do Poder Executivo. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário também administram atos administrativos. Mas isso é função atípica, quando nós vimos lá em direito constitucional o que é função típica de cada poder e função atípica de cada poder. Se o ato não for imputável ao Estado, não pode haver ato. Este ato, ele tem que obedecer 3 funções. Ele tem que ser perfeito, ele tem que ter validade e ele tem que ter eficácia. O ato administrativo, ele só vai ser perfeito quando esgotado todas as fases para a sua produção.
Então, o ato administrativo perfeito é quando o processo que criou este ato, ele se esgota, ele se conclui, o processo gerador do ato se encerra, atingiu seu objetivo. O ato administrativo válido é quando foi expedido em absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo. Ele atendeu tudo que a lei descrevia. Então, ato administrativo válido é o mesmo que ato que se adequou às exigências legais. Já o ato administrativo vai ser eficaz quando ele estiver disponível para a produção de seus efeitos. A eficácia, ela é a situação de disponibilidade para que a produção dos efeitos deste ato sejam eficazes. E ele precisa de requisitos ou pressupostos para que esse ato administrativo seja válido. A doutrina, ela não é uniforme quando abordam os requisitos necessários para a existência, validade do ato administrativo. A classificação legal nós vamos encontrar na Lei 4.717 de 65. Ela traz 5 elementos: sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. O artigo 2º desta lei, ele diz que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, no artigo 1º. No caso de... Então, prestem muito atenção agora, que nós vamos falar da nulidade. Depois eu vou fazer um comparativo para vocês, para a gente falar o que é nulo e o que é anulável. Tá? Por incompetência do sujeito. A pessoa que pratica o ato não está habilitada para praticar aquele ato. No vício da forma, contém vícios na elaboração. Na ilegalidade do objeto. Na inexistência do motivo, não há um motivo para que aquele ato seja promovido. E desvio de finalidade, não serve para que foi elaborado. As características da competência é a irrenunciabilidade. O administrador, ele exerce função pública em nome do interesse do Estado, ou seja, em nome do interesse do povo. Então, a indisponibilidade do seu interesse. O exercício é obrigatório quando invocado o agente competente. Ele tem o dever de atuar. E se for omisso, será responsabilizado.
A intransferibilidade, em que pese que nós temos aí a delegação de poderes, que é transferir parcela das atribuições, a competência jamais será transferida. Pode transferir as atribuições. A competência continua sendo do agente para a qual se destina a função e a elaboração do ato. A imodificabilidade é a simples vontade do agente não a torna modificável. Então o agente não pode, no meio de um processo, falar assim, agora eu vou modificar porque é meu interesse. O ato decorre de lei. O máximo que nós já falamos é a discricionariedade, quando a lei assim permite. A imprescritibilidade do ato, ele não se extingue pelo seu não uso. Voltando um pouquinho, eu falei a vocês da delegação, né? Então, a delegação de competência, para a gente frisar um pouquinho aí, ela é a transferência de parcela das atribuições que são conferidas por lei. E ela não é plena. Ela não é eterna. Ela é de forma temporária e passível da revogação. Essa revogação a qualquer tempo. A vocação da competência, nós já falamos, é o ato pelo qual o superior hierárquico ele chama para si a atribuição ou parcela da atribuição de seu subordinado. Vejam que ocorre a mesma coisa na delegação. Vamos voltar às condições da validade do ato administrativo, que é finalidade, forma, motivo, objeto, competência. Então vamos lá. Forma não é formalização. Forma é o revestimento exterior do ato. O modo pelo qual ele se mostra em sua existência. A forma, ela pode ser obrigatória ou não. Princípio da moralidade e da legalidade vai dizer que a forma é obrigatória. Então, a função única e específica da previsão de uma determinada forma para os atos administrativos é uniformizar, padronizar o instrumento de veiculação desses atos administrativos. A formalização é a solenidade requerida do ato. E a forma é a estrutura deste ato. Todo ato público, ele carece de solenidade. A atuação
administrativa se dará de forma escrita, uma vez que vai viabilizar o controle e a fiscalização. O objeto, que é o conteúdo deste ato, ele é o pressuposto de fato ou de direito que determina e que autoriza a realização do ato administrativo. Ele valida o ato. Caso não exista o motivo, o ato será inválido. Quando isso acontece? Vamos falar da dispensa de um servidor. Que ocupa um cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele que declara em lei e é de livre nomeação e exoneração. Então, não vai haver uma necessidade de uma motivação para a exoneração. Mas, se for extremado os motivos, o ato só vai ser válido se ele for verdadeiro. E aí nós vamos ter motivo material e motivo legal. Motivo material é a situação que serviu de suporte. E motivo legal é a previsão em lei, é a previsão abstrata da situação fática. O motivo, ele pode ser móvel e o motivo é a realidade objetiva. Quando a apresentação que suscita a vontade que vai praticar este ato, a vontade do agente, ela só vai ser relevante no exercício de sua competência. O motivo ainda precisa de motivo e motivação. E motivo não se confunde com motivação. A motivação, ela é a exposição dos motivos. Ela é a fundamentação que relaciona a regra de direito. O motivo também pode ser viciado. Pode haver vício no motivo. Quando vai acontecer isso? Quando esse motivo for incompatível com a lei. Então, como que eu vou saber? Quando não existiu motivação, quando esta motivação é falsa ou quando a motivação é insuficiente. A que se destina este ato que nós já falamos? Que ele tem um objeto, que ele é motivado e que ele vai ter uma finalidade.
E o que é esta finalidade? Essa finalidade é o bem jurídico objetivado pelo ato. Então, ele se destina. E para cada finalidade, existe um ato definido em lei. Atributos do ato administrativo são qualidades que este ato não reconhecem no direito privado. Inexiste no direito privado. Então prestem atenção. No direito privado, não há a necessidade de presunção, de legitimidade e de veracidade. No ato administrativo, esses três caminham para e passo. Então, nós vamos presumir aqui que o ato vai ser legal, o ato vai ser verdadeiro, se ele estiver em consonância com a realidade posta. Este ato goza de algumas prerrogativas, da imperatividade. A imperatividade do Estado. A administração impõe suas decisões. Exigibilidade. O poder de exigir a terceiros que é obrigação que impôs a necessidade do ato. E a autoexecutoriedade. A administração pública, ela pode impor materialmente as suas decisões, independente do motivo judicial. A tipicidade, nós vamos entender que a administração ela é pautada pelo tipo legal. O princípio da legalidade. Falamos da vinculação, da discricionariedade. Então, isso vai acontecer quando a lei ela estabelece todos os requisitos para a atuação administrativa. A discricionariedade ela só vai existir quando a lei confere expressamente, já falei para vocês, tem que ter uma previsão em lei, ela tem que estabelecer qual a discricionariedade que está à disposição da administração. A discricionariedade ela vai existir só quando a lei for omissa. Quando a lei prever a devida competência. Aí nós vamos tratar ainda que todos os atos administrativos eles devem ser praticados conforme a lei, o princípio da legalidade. Nós vamos ter os atos administrativos quanto ao seu conteúdo. Então nós vamos ter a autorização do ato unilateral. Não interessa
aqui neste momento o ato vinculado, e sim a discricionariedade, porque a autorização é de acordo com o interesse em causa da administração. O ato que vai receber licença, o ato administrativo pelo qual a administração faculta e que ele preencha aquele requisito. O ato, a admissão do ato e a permissão, a forma a que se destina a forma em que se estrutura este ato. Nós vamos ter atos formais, tais como decreto, resoluções, portaria, circular, despacho, alvarás. O ato administrativo, ele pode sofrer vícios, já falei a vocês, quanto ao sujeito, quanto à incompetência, quanto à incapacidade. A incompetência vai se dar por usurpação da função ou por excesso de poder. A incapacidade, o impedimento, é o impedimento do agente. Os pressupostos de existência, nós falamos do objeto. O ato com vício, o ato viciado, ele pode ser invalidado, ele pode ser nulo, ou invalidáveis, anuláveis. Falamos no comecinho de nulo ou anulável. Em direito administrativo, a gente fala invalidação do ato ou validação do ato. E quando isso ocorrer, nós temos que ter em mente que a invalidação do ato, ela vai ter dois efeitos: ex tunc e ex nunc. Para que nós analisemos os efeitos num caso concreto, nós vamos ter que ter uma observação nos atos inválidos que violem regras fundamentais. Então, o casamento realizado por uma autoridade que não tinha competência. Esta pessoa se casa, adquire bens, constitui família, gera patrimônio, e vem a óbito. Como fica o direito de família, a herança, nessa história que foi feito um ato administrativo por uma pessoa que não tinha competência? Vamos anular tudo
e começar do zero? Não. Este ato administrativo, ele vai ser convalidado por autoridade competente. Isso nós chamamos de convalidação ou saneamento. É o ato administrativo pelo qual é suprido o vício que existe, o vício existente, em um novo ato legal, com efeito retroativo. E aí cabe dizer que o ato pode ser vinculado ou discricionário, dependendo da natureza desse ato que vai ser convalidado. Se for quanto, falamos lá no comecinho, a competência e a forma, o ato vai ser convalidado. Se falarmos quanto ao objeto e ao motivo e à finalidade, ele vai ser possível de convalidação. E a extinção do ato, quando que ele se extingue? Aí nós vamos ter um elencado, nós temos um rolzinho aí para poder falar quando o ato se extingue. Então vamos lá. A forma mais usual, a forma normal da extinção de um ato é quando se dá pelo cumprimento de seus efeitos, esgotando o conteúdo jurídico ou por execução do material. Atingiu sua finalidade. Extinguimos quando há o desaparecimento do sujeito ou do objeto, a retirada do ato que abrange a revogação, a invalidação, a cassação, a caducidade, a contraposição. A revogação é por razões de conveniência e oportunidade. A invalidação ou anulação, ela vai ser por razões de ilegalidade. A cassação desse ato é em razão de algum descumprimento das condições que deveriam ser atendidas. A caducidade é quando sobrevêm normas que tornam esse ato incompatível. E a contraposição é quando são emitidos outros atos com fundamento adverso, com competência adversa daquela que gerou este ato. Então, a classificação fundamental: destinatários, gerais ou individuais. Os seus efeitos são internos ou externos. O objeto é de império, de gestão ou de expediente. O regramento é vinculado ou discricionário. A composição da vontade vai ser simples, complexos ou compostos. As espécies são normativas. Falei já para vocês o regulamento. A espécie ordinária,
que são os avisos, os ofícios. Os enunciativos, as certidões. Os negociais, licenças e autorizações. E os punitivos, que é a multa administrativa. Na anulação e na revogação do ato, quem pode ordenar? Na anulação, a administração e o judiciário. Revogar o ato, somente a administração. Motivos para a anulação e para a revogação. Na anulação, a ilegalidade. Na revogação, com conveniência e oportunidade. O efeito da anulação, ele é ex tunc. E o efeito da revogação é ex nunc. Lembra do ex tunc, ex nunc. Ex tunc daqui para trás, ex nunc daqui para frente. Os direitos adquiridos. Na anulação, eles inexistem. Já quando revogados, há uma previsão. Quais são os pressupostos para uma anulação? Processo judicial. E para a revogação? Processo administrativo. Já falei para vocês, vou repetir. A forma de extinção do ato é por exaurimento, por revogação, por anulação ou invalidação, por cassação, por caducidade, por contraposição ou por renúncia. Então, os atos administrativos, eles têm alguns requisitos. Nós falamos que são 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência é ato vinculado. A finalidade é ato vinculado. A forma é ato vinculado. E o motivo ou objeto pode ser ato vinculado ou discricionário. Quais as características da competência, da finalidade, da forma, do motivo e do objeto? Na competência, prestem atenção, o poder é resultante de lei. Então, na competência, a lei dá capacidade ao agente de praticar o ato administrativo. Na competência, admite delegação e avocação. E na finalidade? A finalidade é o bem jurídico objetivado. Então, ele é aquilo que o ato se compromete a fazer. A forma, ela é a maneira regrada. De regra, de lei, falei lá no começo.
admite-se outras formas, mas a escrita é a que deve ser praticada. E a forma é a lei que determina de que forma esse ato é praticado. A legalidade é o que reveste o ato administrativo. Então, por isso vinculado. O motivo é a situação de direito que vai autorizar e que vai exigir a prática do ato administrativo. É o porquê do ato. O motivo é o porquê do ato. É quase autoexplicativo. E o objeto é o conteúdo do ato. É a própria é aquilo que dispõe, é aquilo que se trata. Então, nós vimos os atos administrativos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Conversamos na próxima aula. Até mais!